Pessoal, hoje vamos retomar o assunto de camadas, né? Programação em camadas. E nós, só para recapitular um pouquinho, nós fizemos aí em vídeos anteriores, nós fizemos uma aplicação web, né? Onde eu não me preocupei com essa questão. Depois nós começamos nos vídeos seguintes a fazer a divisão em camadas, né? E aí eu expliquei a razão disso, para que houvesse questão de segurança, né? Também para que houvesse questão de, quando você estiver trabalhando numa equipe multifuncional, onde você tenha o arquiteto, você tenha os programadores, né? Você tenha o administrador de banco de dados. Então aí você começa a ter cada um fazendo um papel diferente, né? E aí o arquiteto normalmente ele já disponibiliza todas esses métodos, né, de acesso a banco de dados para vocês. E aí os programadores simplesmente utilizam esses métodos para fazer a listagem, para fazer as pesquisas, tá? E aí essa é a importância de estar trabalhando com camadas, além da questão de segurança, né? Que aí a gente tira, né, a parte de codificação, né, dos formulários web, e a gente passa isso para uma classe que aí fica mais seguro. Bom, então qual que é o propósito do vídeo de hoje? Hoje eu vou pegar a mesma aplicação que nós fizemos na aula passada, tá? E aí, para quem não está lembrado, eu vou executar aqui rapidinho. Então esse vídeo, o que ele faz? Ele é um cadastro, né, de cursos aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então ele é um cadastro de curso, né, onde ele é um CRUD, né, é um cadastro básico. Ele pega lá, ele registra, ele lista, ele altera, tá? Então tá aqui, ó. Tá, então eu seleciono aqui, ele carrega aqui as informações para fazer essa alteração. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó, para ficar mais fácil de compreender. Então aqui você vai selecionando, tá vendo? Ó, ele já traz para cá. Se você quiser fazer alguma alteração, você vem aqui, faz essa alteração, grava o curso, ó, ele já pega e atualiza aqui, tá? Eu quero inativar um curso, beleza? Você vem aqui, grava, desmarca o curso ativo, ó, ele vai replicar aqui, tá? Então eu até coloquei aqui um outro controle dentro do nosso grid aqui, para vocês verem como que funciona esse recurso bacana. Eu particularmente gosto bastante de colocar controles dentro do grid, tá? Eu acho que é uma coisa bem intuitiva, bem amigável, tá? E aí a gente fez isto e depois nós quebramos isso em camadas. Então nós paramos nesse ponto, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar exatamente a mesma aplicação, tá? A mesma aplicação, e nós vamos fazer a última quebra de camada, que eu acho que é importante que vocês tenham, tá? Na verdade não é nem uma quebra de camada. A gente vai pegar e fazer uma coisa que vai facilitar muito a vida de vocês durante a programação. Então, vamos lá. Então, se vocês lembrarem aqui, né? Então nós temos o formulário, tá? Nós temos um formulário aqui que é o app curso, ASPX, e aí vai carregar aqui, ele vai mostrar que é o nosso front, né? Tá aqui, ó, o nosso front, que se eu dividir aqui, ele vai mostrar o código, né? Então é o código, né, que monta a interface, né? Aqui nós temos, né, o C#, que é, se você olhar aqui no app curso, ó, então nós temos aqui o app curso é o front, o app curso aspx.cs é o code behind, né, que é o código C#, tá? Muito bem. E aí a nossa lógica, ela está toda nesse código aqui de C#. Então, agora que a gente já recapitulou isso, já, né, trouxemos aí uma breve explicação, então nós temos aqui agora a nossa classe. Então vocês lembram que eu tirei daqui do formulário e eu criei uma classe chamada Escola Web Class, tá?
E aí eu criei a classe curso aqui, tá? Eu separei do projeto, vocês podem ver, está separado do projeto aqui, tá? E aí eu peguei todo o código de acesso ao banco de dados e criei nessa classe. E aí, olha só, não é uma coincidência, tá? Eu até coloquei isso para vocês adquirirem isso como um padrão, tá? Cada classe... Cadê o nosso banco de dados aqui? Olha só, tem uma classe aqui, ó, eu tenho uma tabela aluno, uma tabela curso disciplina e uma tabela disciplina, tá? Nesse nosso banco de dados exemplo. Eu criei uma classe chamada curso. Ela tem exatamente o mesmo nome da nossa entidade de dados, tá? Então isso fica muito mais fácil na hora de você fazer manutenção, tá certo? Então tudo que diz respeito a acesso a dados, alteração de dados da nossa entidade curso, a gente vai estar utilizando, vai estar fazendo isso na nossa classe curso, tá bom? Então vamos lá. Dentro da nossa classe curso, nós fizemos o que? Nós criamos aqui o que eu chamei de container, né? Que ele é um espelho, né? Ele é um espelho exatamente aqui das nossas propriedades, ó, nossas colunas aqui na tabela, ó, curso ID, nome, status curso, tá? Então tá aqui, ó, curso ID, nome, status curso, tá? É um espelho, tá? E aí nós temos aqui os nossos métodos, né? Então eu criei aqui um método para gravar, né, onde eu envio o container. Aí eu tenho mais aqui para baixo um método que é para fazer o novo curso ID, né, para eu obter uma nova chave, né? E aí eu tenho aqui um para listagem, certo? E um para pesquisa, tá? Então tem aqui, ó, pesquisa, tá? Pesquisa o que é? Lembrando, pesquisa é quando eu vou pesquisar um registro específico. Eu estou em busca de um registro específico, tá? Lista é quando eu vou exibir uma lista de registros, tá? Um conjunto de dados de uma determinada classe, de uma determinada entidade de dados, tá bom? Então vamos lá. O que vocês enxergam aqui, tá? Que fica repetindo toda hora. Olha só, toda hora. A string de conexão, ela repete. Aí você vai lá, abre conexão, né? Cria o comando, né? E assim por diante. Então isso daqui, se você for ver, é uma coisa que se repete, né? Toda vez que você vai fazer um acesso ao banco de dados. Tá vendo? Toda vez. Aí você abre um try, executa o comando, né? Se der erro, volta. Isso você tem aqui para tudo, ó. Para novo curso ID você tem a mesma coisa. Para lista você tem, ó, também, ó, tá? Você tem aqui a mesma coisa. Isso aqui ele sempre vai se repetir, tá? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma forma que esse código que fica se repetindo, nós vamos jogar ele numa classe separada, onde você vai acessar essa classe, tá? E não vai precisar ficar repetindo essa tonelada de coisas aí, porque num projeto grande isso faz diferença. Você fica repetindo. E aí o que acontece? Se você tem alguma alteração, por exemplo, na conexão, vamos supor que você altere a conexão aqui, o seu servidor vai mudar, tá? A sua senha vai mudar, né? Enfim, a localização, né, do seu servidor vai mudar. Então o que acontece? Você vai ter que fazer essa alteração em todos os lugares, tá? Em todos os lugares. E assim, num projeto grande, a gente está falando de centenas de lugares, milhares de lugares, tá? Então hoje a gente vai simplificar isso daí. Bom, primeiro, para simplificar, eu vou ter que criar uma classe de acesso a banco de dados, onde eu vou fazer todas as minhas persistências, consultas, tudo eu vou fazer nessa classe, tá? Então eu vou criar aqui, ó, dentro da nossa escola web class, eu vou clicar com o direito e eu vou vir aqui em adicionar classe,
tá? Vou adicionar uma nova classe, que eu vou chamar essa classe de banco. Vou chamar ela de banco, tá? Banco. E vou adicionar aqui, pronto. Criamos aqui a nossa classe banco. Muito bem, como eu vou trabalhar com banco de dados, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar um using system.data, tá certo? Vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui que ela é uma classe pública, tá? Uma classe pública. E aí eu vou criar o quê? Eu vou criar a string de conexão, porque essa string de conexão é a primeira coisa que ela que é relevante para nós, né? Para fazermos tudo que é necessário aqui. Então vamos lá. Vamos pegar a nossa string de conexão aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui do primeiro. Aqui, ó. Vamos pegar a nossa string de conexão. Eu vou copiar, dar um Ctrl C aqui, tá? Dar um Ctrl C aqui. E aí eu vou dar um Ctrl V. E aí nós criamos aqui a string conexão. Muito bem. Eu quero criar ela como privada, tá? Eu quero que ela seja privada, ou seja, que somente a minha classe banco tenha acesso a essa informação, tá? O restante não interessa saber essa informação, tá? Então, criamos aqui a nossa classe banco, tá? Agora, nós vamos começar a criar, vamos começar a fazer do mais simples aqui. Vamos começar com o grava logo direto aqui. Vamos ver aqui. Vamos fazer o grava. O que o grava faz, né? Ele tanto insere como ele atualiza, faz um update. Ele executa, certo? Ele executa uma instrução, tá? Ele executa uma instrução e ele retorna o quê? Se foi feito com sucesso ou não, certo? Então ele sempre executa uma instrução no banco de dados e ele diz se foi executada com sucesso ou não. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Então nós vamos pegar esta instrução. Cadê aqui o banco? Nós vamos vir aqui na nossa classe nova e nós vamos criar uma chamada. Agora, public, nós vamos criar no formato público. Boolean, ou seja, vai me retornar um verdadeiro ou falso, tá? Public Boolean. E aí eu vou colocar aqui, vou chamar ela de executa SQL, tá? Vou chamar ela de executa SQL e eu vou passar o que para ela, tá? O comando SQL que eu quero que execute, tá? str SQL, vou chamar aqui de string SQL, tá? Então tá aqui, nosso primeiro método aqui que vai ser o executa SQL. Bom, o que ele vai fazer? Muito fácil, nós vamos generalizar o que a gente já faz aqui. Então vamos lá, qual que é o próximo passo que nós fazemos aqui? Nós pegamos isso aqui, ó, criamos a conexão, certo? Então vamos copiar aqui e vamos colocar. Então, primeira coisa, vamos criar a conexão. Segundo, nós vamos abrir a conexão, depois nós vamos criar o comando, certo? E aí vamos conectar aqui, ó, o comando. Vamos usar a conexão. Então eu já vou copiar isso tudo e vou jogar para cá. Tá? Até aqui, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Agora nós vamos executar. Como que a gente vai executar esse comando? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o nosso cmd command text, certo? E aí recebe aqui a string SQL. Muito bem.
Então, o que acontece? CMD Command Text, vamos lá. cmd.command text vai ser igual a quê? A string SQL, ou seja, ao comando que ele está mandando aqui, ó, str_sql. Pronto. E agora? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o try aqui, ó. Nós vamos fazer o try. Muito bem. Então, a gente vai copiar aqui, ó. Vamos copiar aqui. Estão vendo? Eu estou só copiando e colocando aqui. Então, agora, try, ele vai tentar executar a query, tá? Se deu certo, ele vai lá, fecha a conexão. Isso é importante. Sempre que você faz algo no banco de dados, você abriu a conexão, você fecha a conexão. Tá? E aqui ele vai ter um exception. Tá? Ou seja, se der errado, ele cria uma exceção, fecha e retorna falso. Tá bom? Fecha e retorna falso. O que ainda está dando errado aqui? Está dando errado pelo seguinte... quando ele executa e funciona e dá certo, ele tem que retornar como verdadeiro, ou seja, ele executou com sucesso. Você tem que informar que executou com sucesso. Então você tem duas formas de fazer, tá? Ou você coloca aqui, tá? Um return true, porque o que acontece? Ele passa por aqui, se der certo, ele vai sair aqui e vai retornar verdadeiro. Ou você simplesmente coloca aqui dentro, retorna true, tá? As duas formas são válidas, as duas formas são válidas. Por quê? Porque ou ele vai retornar verdadeiro ou vai retornar falso, não tem outro caminho. Se você não puser aqui dentro, você tem que colocar obrigatoriamente depois que terminar o try, porque aí ele vai executar, e se ele passar, chegar no final, na linha seguinte após o try catch, é porque deu certo, tá? Se não, ele vem aqui no return false. Tá bom? Então vamos lá. Está feito. Está feito. Tá, e agora, como que a gente faz essa adaptação? Né? Como que a gente faz essa adaptação aqui? Vamos lá. Agora a gente vai enxugar isso aqui. Ó. Olha só. Nosso grava, por exemplo, ele não vai mais precisar disso aqui. Eu vou comentar. Ó, não vai mais precisar disso. Não vai precisar disto. Certo? Não vai precisar disto, não vai precisar disto, não vai precisar disto, tá? Em compensação, eu preciso criar agora uma variável para guardar o meu comando SQL que eu vou executar, tá? E aí é que tá. Então agora o grava, eu vou criar aqui, ó, string str_sql igual a string.empty, vou criar ela vazia, aqui em cima, tá? Fora do if aqui, para que ela seja vista por todo mundo. E aí eu vou simplesmente substituir isso aqui, ó. Ó, eu vou dizer o seguinte, str_sql é igual, ó, vou substituir. Pronto. Vou substituir isso aqui. E aí, vou passar a montagem da minha instrução SQL para a nossa nova classe banco. Então, vamos lá. Vou precisar disso aqui? Não, não vou precisar disso aqui. Tá? Não vou precisar disso aqui. Vamos fazer a mesma adaptação agora para o... Deixa eu comentar, porque se precisar colocar de volta por alguma razão, a gente coloca, tá? Mas depois de executar e der certo, a gente arranca. Vamos fazer a mesma coisa para o update? Vamos lá, nós vamos usar também. Nós apagamos aqui, não precisamos disso, não precisamos disso, não precisamos disso, não precisamos disso. E aqui a gente vai substituir isso por um str_sql igual ao nosso update. Tá? Deixa eu acertar aqui.
Ok. E agora a gente vai comentar o try-catch. Nós não precisamos de try-catch porque dentro da nossa classe banco nós temos um try-catch. Certo? Então a gente vem aqui e comenta. Muito bem. Por enquanto a gente não está fazendo nada, né? Não está executando nada. Tá? Mas olha só que legal. O nosso método grava, ele retorna aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele retorna verdadeiro ou falso, ou seja, se gravar deu certo ou não. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Tá? Ele tem que retornar. Então nós temos algumas opções aqui. Bom, ou ele vai executar um insert ou ele vai executar um update. Tá? De qualquer forma, ele vai executar. Então eu posso simplesmente, olha que legal, eu posso dizer o seguinte, o nome da nossa classe é banco, certo? Então olha só, eu vou instanciar a classe aqui banco, é igual a new banco, tá certo? E aí olha só que legal, eu vou simplesmente dizer o seguinte, como, ó, return, vamos fazer return banco ponto, olha só, executa SQL. Executa SQL ele não é um boolean, ou seja, ele não vai me retornar verdadeiro ou falso, se executou certo ou não. Então eu vou simplesmente passar esse retorno dela direto como resposta ao meu método. Então eu vou dizer o seguinte, banco executa strSQL. Vou passar o meu strSQL aqui e aqui vou comentar. Pronto, não preciso mais disso aqui. Olha só como que ele ficou simples. Tá vendo? Ó? Então ele vai vir aqui. Olha quanto código que a gente comentou. Tá? Quanto código a gente comentou. Tá? Você simplesmente fez o SQL aqui. Fez outro aqui, se é um update ou se é um insert. E aí você vai executar ele e já vai retornar para o teu método se ele executou certo ou não. Pronto, fim de papo. Funciona? Bom, olha, eu acho que funciona. Vamos lá, vamos fazer um teste. Vou rodar aqui. Deixa eu ver se eu terminei aqui, se eu fiz tudo aqui na minha classe. Ok, tá bom. E aí eu vou fazer o que? Olha só que legal. Eu vou fazer um debug aqui. Um debug. Olha só. Vou pegar aqui e vou dar um breakpoint aqui. E agora eu vou executar. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo curso, ou vou alterar. Vamos alterar aqui, tá mais fácil, tá? XXX, grava curso. Então, ó, ele parou aqui na linha que eu pedi, tá bom? E agora com o F10, eu vou executar linha a linha. Então é o seguinte, ele tem um curso ID? Tem. Então ele não vai fazer um insert, ele vai fazer um update, tá? Então, ó, vai pular tudo isso daqui, vai montar o nosso update, tá? Vamos ver aqui, ó, montou o update? Montou o update. Vamos ver se ele montou direitinho, ó. Ele tem que montar dentro dessa strSQL. A gente vem aqui na lupinha, ó, update curso, set nome, tá vendo, ó? Básico com o XXX que a gente colocou aqui, status curso igual a 1, where curso ID igual, tá certinho, tá? E olha só o que ele vai fazer agora. Ele vai instanciar a classe banco e aí ele vai chamar ela aqui, ó, e já vai retornar, né, a resposta dela. Então vamos lá, ó, passando por parâmetro que? Aqui, ó, passando a nossa string, tá? Então agora eu vou dar um F11 aqui para entrar. Se eu der um F10 aqui, ele vai passar pela linha sem mostrar. Eu quero que ele entre nessa chamada aqui. Então F11, aí ele vai entrar aqui, ó, no que nós acabamos de criar aqui, ó,
nosso método aqui executa SQL, tá? Então ele vai abrir conexão, vai criar o comando, tá? Passando, ó, a nosso strSQL, e agora ele vai executar, ó, execute non-query. Executou, não deu erro. Se desse erro ele cairia para cá, tá? Ó, retornou true. E aí o que acontece? Automaticamente esse true, esse verdadeiro que ele retorna, ele já vai cair nesse return aqui, que ele vai retornar o quê? True. Ele vai retornar ele como verdadeiro, ó, tá vendo, ó? Não vou precisar, por isso que eu não preciso disso aqui. Ele já vai retornar como verdadeiro. Ó, e aí o nosso grava container curso, ele retorna verdadeiro, ó. Porque eu pergunto aqui, se for verdadeiro, ele vai lá e lista os cursos. Olha que legal. Pronto. Então ele fez exatamente como a gente queria. Tá certo? Muito bem. Funcionou? Funcionou. Se funcionou para o update, vai funcionar para o insert também. Tá? Porque é exatamente a mesma coisa. Vamos lá, vamos continuar aqui que tem mais algumas coisinhas aqui para fazer. Interrompi aqui. Vamos voltar agora aqui para a nossa aplicação. A nossa classe curso. Muito bem. Agora nós temos aqui o seguinte, né? Nós temos aqui o novo curso ID, né? Que é aqui, quando eu pego um novo ID, né? Quando eu vou inserir um novo curso, então ele vem aqui e vai fazer a mesma coisa. O que é esse? O que é esse novo curso ID? Bom, ele é um pouco mais particular, né? Porque ele vai retornar um valor, tá? Ele vai retornar um valor, tá certo? Esse valor, então eu não posso retornar um booleano, um verdadeiro ou falso. Eu tenho que retornar um valor ou retornar nada. Se ele der algum erro, eu retorno nada, tá? Então vamos lá. Vamos replicar isso daqui. Vamos replicar isso aqui. Eu tenho que criar uma classe específica para ele, tá? Eu tenho que criar uma classe específica. Olhando aqui, como que funciona, né? Eu pego e estou fazendo aqui um select if null max curso ID mais 1, certo? Se ele não tiver nada, se ele for nulo, ele vai me trazer 1, ou seja, porque não tinha nenhum registro, então ele traz 1, tá? Chamado novo curso ID. Tá? Então eu vou ter que fazer isso daqui funcionar para todo mundo, porque eu não vou fazer uma para cada tabela, tá? Eu vou ter que fazer uma que vai funcionar para todas, tá certo? Eu vou ter que fazer uma que vai funcionar para todas. Estou até pensando em deixar isso daqui para depois, viu? Vamos partir para a lista e para a pesquisa, que ela está mais perto do que a gente tem que fazer aqui. Depois a gente vai falar sobre isso daqui. Vamos lá, vamos para a lista. A lista ela retorna o quê? Um dataset, certo? Então nós temos que retornar um dataset também de uma maneira genérica, tá? Então vamos lá. Então vamos retornar. Ele vai retornar o que exatamente? Aqui uma consulta, certo? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou criar um método chamado aqui public dataset, tá? E eu vou chamar isso aqui, vamos ver, de listas. Lista. Lista. Ele vai me retornar uma lista, certo? E aí essa lista, ele vai receber o quê? Ele vai receber também um string strSQL. Tá certo? Muito bem, agora vamos começar a fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então olha só, ele tem string conexão, que já estamos usando lá em cima. Ele já é público, lembra? Então a gente não usa mais, ó. String conexão, ela é aqui, ó.
ela é private dentro da classe banco, ou seja, toda a classe banco enxerga o str conexão. Então nós não precisamos dela. Nós precisamos do quê? Disto aqui. Certo? Disto aqui. Tudo isso aqui. Ó, vamos pegar exatamente tudo isso aqui. Vamos copiar. E aí nós vamos jogar ele para cá. Para a nossa lista. E agora nós vamos tratar isso daqui. Ok, vai aqui criar a conexão. Vai abrir a conexão. Vai criar o comando. E aqui nós vamos substituir isso aqui pelo quê? Pelo str_sql que está vindo aqui, está sendo passado por parâmetro aqui. Tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai criar o dataset. Aí ele vai abrir um try aqui, vai abrir um try. Tá? Vai executar o comando, vai preencher o nosso dataset. Se der erro, ele vai cair no exception e aí o ds é igual a null. Tá? E aí ele vai retornar null, ou seja, um dataset vazio. Tá? Se não, ele vai retornar um dataset cheio. Muito bem, aqui está feito. Agora vamos adaptar isso aqui para o nosso código. Como que vai ficar o nosso lista? Né? Nosso lista aqui, ele precisa disso? Não. O nosso lista não precisa disto. Opa. Não precisa disto. Não precisa disto. Não precisa disto. Não precisa disto. O nosso lista ele vai precisar do quê? Ele precisa somente da nossa string, certo? str_sql, tá aí, select curso. Muito bem. E aí, o que ele vai fazer? Em vez de ele criar um dataset aqui, você simplesmente vai passar para ele o comando. Então vamos instanciar aqui, banco, vamos instanciar a classe banco igual a new banco, certo? E olha só que legal, o dataset agora é igual a new dataset. Eu vou até deixar ele aqui embaixo para deixar separadinho aqui para vocês verem exatamente onde que foi feita a alteração, tá? E aí a gente vai dizer o seguinte, ds é igual a banco ponto, olha aqui, lista. Tá vendo? Lista. Lista. E aí vamos passar o nosso str_sql. Tá certo? Ele precisa agora disso aqui? Não, porque esse tratamento já é feito lá. Tá? Ele já é feito lá, então eu posso comentar aqui. Posso? Não, devo comentar aqui. Tá? Muito bem. Esse lista, só não gostei de uma coisa, eu não gostei do nome. Eu já vou aproveitar e mostrar um recurso para vocês. Quando a gente vem no método origem, né, no método aqui, eu clicar com o botão direito no nome, escolher renomear, eu venho aqui, lista SQL. Tá? Ele vai me dar quantas referências tem nesses arquivos, tal. Eu vou dar um aplicar aqui. Apliquei. Tá? Automaticamente, olha só o que ele fez. Na hora que eu venho aqui na minha classe curso, ele alterou aqui também. Tá? Então ele altera isso no projeto inteiro. Então se você tem um método que você quer alterar o nome por alguma razão, você vai lá, usa o recurso de renomear e aí você aplica. Isso vai para todo o projeto. Todos os lugares que estão fazendo chamada naquele método, ele vai fazer a alteração direto. Tá?
Isso é bem útil. Muito bem, então nós temos pronto aqui o nosso lista. Vamos ver se funciona. Né? Ele tem que listar os nossos cursos. Né? Então, se eu executar aqui, ele já trouxer a lista de cursos, ele funcionou. Aí vamos lá, está fazendo a compilação e está aí, ó. Tá? Não mudou absolutamente nada. Nada, nada, nada. A diferença é que agora você tem isso dividido numa camada que aquele código você não vai precisar ficar repetindo. Toda vez que você precisar listar os cursos, você vai fazer simplesmente executando o seu método, né, de listagem, e ele já vai lá fazer toda a parte de conexão, né, tal, vai fazer na classe de banco de dados. Tá? Muito bem. E agora, para finalizar aqui, a gente vai fazer pesquisa. Tá? Pesquisa vai seguir o mesmo padrão. A diferença é que pesquisa ele sempre retorna o quê? A pesquisa vai retornar um container, né? Vai te retornar um container, tá? Então você vai fazer ele devolver esse container. E a pesquisa nada mais é do que uma consulta específica. Ele vai carregar esse container para você, tá certo? Ele vai carregar esse container para você. Então você vai executar essa pesquisa, ele vai te devolver essa pesquisa, né, para carregar o container. Então vamos lá. O container, ele é tipificado. Então assim, eu não posso, porque hoje aqui eu tenho um container de curso. Depois eu vou ter um container de disciplinas, eu vou ter um container de professores, né? Então eles são diferentes, tá? Então eu não posso passar essa informação. Eu tenho que passar somente a pesquisa SQL para ele me retornar essa pesquisa e eu tenho que preencher isso dentro da minha classe específica aqui, que é para curso, tá? Então eu tenho que passar simplesmente a pesquisa. Vamos lá. Essa pesquisa ela vai devolver o que para mim? Né? Ela vai devolver justamente um dataset também. Então vamos lá. Vai devolver um dataset. Pô, mas ele vai devolver um dataset, mas eu já não tenho aqui, ó, um que eu fiz aqui. Cadê? Uma lista SQL? Tenho uma lista SQL. Então eu posso utilizar isso daqui? Ué, pode, é uma pesquisa, não é uma pesquisa? É. Então tá, vamos ver como que a gente faz isso então. Vamos lá, nossa pesquisa aqui. Então nós não precisamos disto, não precisamos disto, não precisamos disto, não precisamos disto, não precisamos disto. Nós precisamos o quê? String str_sql igual a string.empty. Vamos criar aqui a nossa variável de pesquisa. E aí nós vamos colocar aqui, ó, str_sql é igual a nossa pesquisa. Até aqui, ok. Certo? Ó, criei o container curso aqui, também vamos deixar ele aqui. E agora, ao invés de fazer o try aqui, ó, tudo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou instanciar minha classe banco. Banco igual a new banco. Tá certo? Vou criar aqui um dataset. Certo? Ah não, eu já criei aqui em cima, já está criado. Ó, viajei. Já está aqui, ó. Já tem o dataset aqui, tá? E agora eu vou dizer para ele o quê? ds é igual a banco.lista str_sql. Lista str_sql. Muito bem. E agora como que a gente vai encaixar isso aqui? Olha só que legal. Vou comentar.
isso aqui, porque isso aqui já está dentro da nossa classe banco, certo? E aí eu tenho aqui, ó, preencher classe com dados do dataset. Poxa, ele já me retornou o dataset aqui, ó, certo? Ele já me retornou o dataset preenchido. Então ele simplesmente vai pegar e vai preencher os dados do dataset dentro do meu container aqui, ó, vai preencher o meu container, né? Ele sendo uma pesquisa aí, o cuidado que vocês têm que ter. Ele tem que ser uma pesquisa bem feita, tá? Você tem que ter certeza que isso vai retornar nada ou 1, tá? Se a pesquisa estiver errada, retornar mais de 1, então aí ele realmente está criando uma listagem. Falando nisso, ó, agora eu entendi, ó, não ficou legal esse nome lista aqui. Ó, eu vou renomear ele para consulta. Pronto, fica mais bonitinho aqui. Porque ele faz uma consulta ao banco, que pode ser uma lista ou pode ser um registro só, ou pode ser nada. Então eu prefiro deixar como consulta aqui, tá? Não se preocupa, porque usando o recurso para renomear ele já faz isso, onde nós fizemos a chamada. Então tá aqui, consulta. Então banco consulta. Tá? Então você só tem que tomar esse cuidado. Quando for uma pesquisa, você tem que ter certeza de que ou vai usar aquela chave, por isso que é a importância de você na pesquisa usar a chave completa da tabela, tá? Ou você vai correr o risco de numa pesquisa trazer uma lista, tá? E aí nesse caso aqui não vai funcionar, tá? Porque ele tem que trazer um único registro ou nenhum. Se ele trouxer nenhum, ele não vai preencher o container e automaticamente o container curso ele vai ficar vazio, tá? Então, só esse cuidado que vocês têm que ter, mas se estiver utilizando o banco de dados da forma correta, fazendo a pesquisa com a chave correta, não tem nenhum problema, tá bom? No caso aqui, ó, a chave é só curso ID, tá? Não é uma chave composta. Vocês vão encontrar tabelas aí por aí, quando vocês estiverem trabalhando, fazendo outras coisas, vocês vão encontrar a chave composta. Então você vai ter 2, 3, 4 atributos de chave, né? Então você tem que usar a chave completa, tá? Para garantir que você vai trazer sempre um registro para a pesquisa, tá? Mas isso é tranquilo. Bom, vamos ver onde que a gente usa isso. A gente usa isso quando a gente seleciona na nossa lista, lembra? Quando a gente clica escolhe um registro da nossa lista, ele pega, faz a pesquisa dele e transporta as informações para os campos para a gente fazer alteração, né? Então é nesse momento que a gente faz a pesquisa. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um break aqui, ó. Ó, nossa pesquisa aqui, eu vou dar um break. Aqui, ó, nós temos ela aqui no GRD Select. Aqui, ó, tá vendo? Então a gente vem aqui, ó, pesquisa. Vou dar um break aqui, tá? Então vamos lá, seleciona. Vou selecionar ele, ó, pumba. Deu um break aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai preencher. Deixa eu ir com o F11 aqui, ó. Pesquisa, curso pesquisa, mandando o quê? O curso ID. Que ele é o quê? É a célula 0 do meu grid, tá? Para quem não lembra, vamos lá. Célula 0 do grid. Vamos selecionar o grid aqui só para vocês lembrarem, tá? Ó, célula 0. Qual que é? Curso ID. É a primeira coluna. Então é 0, 1, 2, assim por diante. Então a 0 é curso ID. Essa informação eu vou pegar e vou passar como parâmetro aqui, tá? Da minha linha selecionada. E aí ele vem para cá, para minha pesquisa, ó. Já vai começar a fazer o código novo que nós alteramos, tá? Aqui, ó, tá passando o curso ID, vai fazer o dataset, tá vendo, ó?
Agora ele vai, ó, vou apertar F11, ó, e agora ele vai lá para a nossa consulta. Olha lá. Fez a consulta aqui, ó, abriu o comando dataset, entrou no try, aqui, ó, criou o comando, preencheu sem erro nenhum, retorna o dataset. O dataset vai preencher este outro dataset aqui. E aí ele vai preencher o container, olha lá, na nossa classe de negócios, tá vendo? Ó, então, o curso ID que está vazio, agora vai vir um. Nome que está vazio, vai vir agora o nome, tá vendo? Ó, tudo certinho. Preencheu. Tem mais alguma linha? Não, não tem. Não tem. Então ele vai embora. E aí ele vai pegar e vai transportar o que está dentro de container, ele vai transportar para os nossos campos de tela. Tá? Então, ó, nome, vai preencher aqui o text que está vazio. Tá? O nosso check lá, para ver se ele é o status dele. E ok, vamos dar um play aqui, ó. Pronto, ó, transportou para cá. Então fez também a pesquisa. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse aqui, tá? Até para não ficar muito extenso. E aí eu já vou agora fazer na sequência um que vai explicar como fazer o ID, tá? A busca do ID. Mas eu já coloco na sequência, tá bom? Só para a gente separar um pouquinho aqui. Falou? Então vamos lá. Acho que é isso. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Eu acho que não. É isso aí. Então aqui do curso, nossa classe curso agora realmente só tem, só o novo curso ID. Só o novo curso ID. Muito bem. Vamos fazer isso agora? Vou fazer outro vídeo só por causa disso, né? Vamos fazer já, vai. Vocês vão ter que fazer isso de qualquer jeito, então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos criar no nosso banco um método chamado será public string gera pk, tá? Então eu vou gerar uma chave. Eu vou gerar uma chave para ele, tá? Eu vou gerar uma chave. Assim, existe uma outra forma interessante para eu fazer isso, mas assim, vai fazer uma abstração muito grande e vai acabar só confundindo mais vocês. Então eu vou passar uma mais simples aqui, tá? Porque pelo menos vocês vão conseguir já aplicar isso nos códigos de vocês, tá? Então o que eu faço aqui? Gera pk. Eu vou precisar aqui passar nome tabela, tá? String atributo, tá? E eu vou condição, tá bom? Então vamos lá. Vamos gerar esta PK. Então a gente vai fazer o quê? Isso aqui não precisa porque a gente já tem, né, lá publicado. Então nós vamos abrir isso aqui. Abrir. Tá? Ela vai ser uma pesquisa. Vai ser uma pesquisa. Ok. Então é isso. Vamos copiar tudo o que está aqui. E aí a gente vai fazer a adaptaçãozinha certa lá. Olha só. Muito bem. Select. Agora que vem, tá, as adaptações. Então aqui, ó, aqui eu vou ter que estar informando atributo, certo? É curso ID.
Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Em vez de curso ID, eu vou colocar o quê? O que eu mandar aqui como atributo. Certo? E aí isso aqui continua. As. E aí, em vez de novo curso ID, eu vou colocar aqui como novo ID. Pronto. Deixa ele bem genérico, né? Mas, aí nós vemos aqui na outra linha, em vez de estar fechado em curso, eu vou informar o que aqui? Eu vou informar tabela. Tabela. Tá? Porque eu preciso ser genérico, né? Eu preciso ser genérico. Preciso ser genérico. Ah, tabela. Pronto, tira aqui. Não precisa disso aqui. Pronto. Pronto, tabela. Tá? E aí nós temos a condição. Tá? E aí nós temos a condição. A condição, o que acontece? Neste caso aqui do atributo, ele fica desse atributo, por quê? Porque essa tabela, ela não tem uma chave composta. Tá? Então, para ele não precisa de uma condição. Agora, o problema é quando ele tem uma condição. Né? Então, quando você tem uma chave composta, deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos ver isso aqui. Aí não, putz, tá dando algum problema aqui, eu não estou conseguindo abrir meu modelo. Vamos olhar aqui direto na tabela. Escola, curso, disciplina. Não vou ter aqui. Não vou ter aqui esse exemplo. Porque quando você vai gerar uma chave, tá, para uma chave que seja composta, você tem que passar a condição, né? E aí a condição tem que ser satisfeita. Então a condição igual a string é igual a vazio, tá? Porque ela pode não ser informada. E aí eu vou dizer o seguinte: where if not string ponto is empty white space condição, ou seja, quando eu tiver condição informada, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar essa condição lá. Então vamos lá. Ele vai adicionar essa condição. Vai ser ruim porque não tem nenhum exemplo aqui, mas a gente vai chegar lá, a gente vai entender. Mais pra frente nos outros vídeos a gente vai ter esse exemplo. cmd.commandText igual a cmd.commandText mais condição. Certo? Mais condição. Muito bem. Tem que deixar até um espacinho aqui para não dar problema. E aí, ok. Aí ele vai fazer isso aqui, abrir, fazer a pesquisa. Não é mais novo curso, agora é novo ID, né, que a gente colocou ali, novo ID. E vai retornar. Se der erro, ele vai retornar vazio. Tá? Então, nunca pode retornar vazio uma geração de chave. Se retornar, é porque deu falha, a gente tem que tratar isso.
Muito bem, vamos agora no nosso curso e vamos adaptar isso aqui para nossa classe de negócios. Bom, não precisamos disto, não precisamos disto, não precisamos disto, nem disto, tá? E nem disto, certo? E também não precisamos disto. Na verdade, nós não precisamos de nada disso. Nada disso. Putz, então nós precisamos do que então? Nós precisamos disso aqui, ó. Banco igual, banco igual a new banco. E aí olha só que legal, gente. A gente já vai retornar, tá? Esse resultado direto. Então olha só que legal. Return banco ponto gera pk e aí a gente vai colocar o seguinte, ó. Tabela. Qual é a nossa tabela? Curso. Tem que mandar como string aqui. Curso. Tá? Qual que é o nosso atributo? Que a gente tá curso ID. Certo? Condição. Tem alguma condição? Não. Não tem nenhuma condição porque não é uma tabela com chave composta. Então nós não vamos precisar informar a condição. Por isso que eu deixei ela, né, aqui, ó, né, string condição já igual abre e fecha aspas, vazio, tá? Que é para não me obrigar a informar. E aí quando eu não informar, ele já vai entender que é vazio, tá bom? Gente, é isto aqui, só, mais nada, tá? E olha só o que vai acontecer agora. Vamos criar um curso. Vamos criar um curso. Então vamos colocar aqui, novo curso, tá? Então nós vamos colocar aqui modelagem, programação orientada a objetos, tá? E aí deixa eu... eu não coloquei um break, né? Vamos colocar um break aqui, ó. Pá. Tá? Então, vamos colocar na chamada aqui. Melhor ainda. Vamos colocar aqui, ó. Já tem aqui, ó. Beleza. Ele já tem aqui. Então tá. Então vamos lá. Já posso dar um gravar aqui. Olha só o que ele vai fazer. É um insert? É porque está vazio, não tem nem nada selecionado lá, então ele vai automaticamente pegar aqui o meu novo curso ID, tá? Vamos lá chamar nossa função aqui, ó, novo curso ID. Então ele vem aqui, ó lá, vou dar um F11, ele vai para gerar PK, ó, vai gerar PK, conectou, certo? Vai executar o select aqui, tá? Vamos ver se montou direitinho o select. Select if null max, tá vendo? Ó, tá certinho aqui, ó. If null max 1 mais 1 tal from curso, tá certinho, tá? Aí vai ver, tem condição? Não, não tem condição, então pula. A gente não vai usar essa condição agora, tá? Cria o dataset, executa, preenche o dataset. Aí ele vai pegar e vai retornar exatamente o que?
o novo ID que ele gerou, tá? O que ele gerou aqui? Vamos descobrir já já. Retornou, e agora ele vai pegar e vai retornar isso agora já direto para quem chamou. Olha lá. E o nosso curso ID vai ser 7. Então ele gerou, né, o 7, que é a chave da tabela, uma nova chave, tá? Gerou o 7 aqui. E aí agora ele vai para fazer o insert. Aqui, ó. Vai fazer o insert, vai executar o insert. Nós não tínhamos feito isso, fez um update, ó. Agora vai fazer o insert, tá? Retornou, deu certo. Aí ele vai listar os cursos que é para atualizar, né? E aí está, ó, programação, ó. Tá certo? Gente, é isso, né? Desta forma, vocês estão preparados aí para fazer uma programação mais profissional, tá? Mais segura, tá? E vocês já estão trabalhando com um nível de abstração bem mais interessante para o mercado, tá? Lógico, existem outras coisas a serem vistas? Sim, existem outras coisas. E aí a minha proposta é que aqui no canal, conforme forem evoluindo, a gente pode ir colocando outros recursos, tá? E aí eu vou repetir para vocês o que eu já repeti em todos os outros vídeos. O importante é pegar isso aqui que vocês fizeram agora comigo aqui e replicar, tá? Eu vou só limpar o código aqui para vocês verem a diferença que fica, tá? Então olha só, o que eu estou enxugando de coisa que nós cortamos aqui, ó. Tá? Eu estou simplesmente tirando os comentários. Estou tirando os comentários aqui, tá? Deixando o nosso código enxuto. Ó. Olha só. Deixando o nosso código enxuto. Esta aqui é a nossa classe de negócio, tá? É a nossa classe de negócio. Então vocês podem ver que na nossa classe de negócios, a gente não tem que se preocupar com questões técnicas do banco de dados. Qual a conexão? A gente não tem que se preocupar com nada disso, tá? A gente simplesmente tem que saber o que a gente quer pesquisar, tá? O que a gente quer pesquisar, o que a gente quer inserir, mas a gente não tem que se preocupar como que isso vai funcionar no banco de dados, tá? Então é isso, olha só. Olha o tamanho que ficou aqui. Cada método, tá vendo? Ó? Ficou bem mais enxuto, tá? E aí a nossa classe banco, deixa eu salvar aqui. Nossa classe banco, ela ficou, olha só. Então ela tem aqui, ó, uma consulta, um executa SQL e um gera PK, tá? E um gera PK. Aí, ó, eu vou até fazer o seguinte, ó, em vez de deixar executa SQL, eu vou só colocar executa, tá? Pronto. Executa, fica mais enxutinho, não fica redundante. Executa e consulta, tá? Então vocês têm aqui, ó, consulta, executa, tá? E gera PK. Pronto, isso daqui já vai fazer com que vocês não precisem ficar digitando toda essa parafernália de conexão com o banco de dados, tá? A cada classe de negócio, tá? Vocês nunca mais vão precisar digitar isso aqui, nem ficar repetindo o string de conexão, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Parabéns para quem chegou até aqui. Eu sei que não é muito fácil. Peço desculpas aí também, porque eu não consigo fazer uma publicação semanal. Às vezes eu fico um mês sem fazer uma publicação, porque é uma loucura aqui, tá?
mas passem para outros colegas que queiram começar a programar, né? O intuito de postar esses vídeos aqui sempre foi que passasse formas de programar que não fossem tão automatizadas como as ferramentas hoje estão fazendo. Você só precisa ficar arrastando, fazendo as coisas, e aí o programador ele está ficando meio tosco, cara. Ele acaba não pensando muito. Às vezes ele sabe fazer uma consulta, mas ele não sabe como aquilo funciona, né? E aí a ideia do programador é que ele tenha essa percepção, tá? Então, agora com esse vídeo aqui a gente conclui aí uma etapa bacana. E aí assim, tem uma coisa que eu preciso passar para vocês, que é trabalhar com o ambiente transacional, tá? Isso aí eu vou ver direitinho quando que eu vou passar para vocês, mas é importante que vocês façam isso daqui, tá? É muito bem feito, apliquem isso nos projetos de vocês, pratiquem muito, tá? Criem outras coisas, e aí vocês têm aqui, por exemplo, nós fizemos aqui o curso, né? Então assim, pensem em cadastrar disciplina, né? Como que vai ser disciplina, né? Como que vai ser aluno. Então vocês têm aqui pelo menos outros dois formulários aqui para fazer, e aí, de acordo com o retorno de vocês, olha, tá complicado, e aí dá para você fazer, e aí tá, tudo bem, aí eu pego e venho aqui, faço um deles aqui, faço um vídeo fazendo ele do zero, né? Já usando esses conceitos que foi passado para vocês, tá bom? Mas aí vocês vão me dando um feedback para que eu tenha a noção do que vocês estão precisando. Tá joia?